Olá, bom dia. Eu me chamo Leon, faço parte da plantação da Igreja Reformada em Campo Mourão e o nosso devocional de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, que diz assim: Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. O nosso devocional de hoje tem como título A Santificação do Crente. Algumas pessoas, alguns evangélicos, olhando para esse texto aqui e veem aqui a palavra santo, eles podem estranhar, né? Porque eles têm a concepção católica romana de santo. E quando olham para a Bíblia, olham assim, não, mas eu não acredito, tem a palavra santo. Eu pensei que santo só tinha na Igreja Católica Romana, e eu tô vendo aqui que tem santo aqui na Bíblia, né? E cria essa confusão às vezes, né? Quando a gente vê a palavra santo aqui aplicada na Bíblia. Mas a palavra santo aqui, na Bíblia Sagrada, ela não tem nada a ver com a ideia católica romana de santo. Existe uma grande diferença entre o que a Igreja Católica Romana considera como um santo, e existe essa diferença também na Bíblia, onde a Bíblia nos informa o que é o santo, quem é santo, né? E quais são as diferenças? Então, por exemplo, você vai estudar um pouco do catolicismo romano, e santo seria aquelas pessoas que viveram uma vida segundo o catolicismo, com virtudes, pessoas que praticaram boas obras, tiveram ali, quando eu digo virtudes, tiveram uma vida muito diferenciada das outras pessoas, né? E aí essa pessoa, ela passa pela morte, né? Então essa pessoa morre. Então imagina lá o João. O João teve uma vida segundo os preceitos, né? Segundo os mandamentos católicos. Ele teve uma vida lá do qual ele obedeceu os mandamentos da Igreja Católica, dos quais ele teve lá uma vida diferenciada, ele teve virtudes. Então ele morre. E nisso que ele morre, existe ali uma apuração, uma investigação para ver se ele tem as características de um santo da Igreja Católica. E aí o que eles fazem? Eles fazem ali uma investigação da vida dele, se ele morreu como um mártir, ou seja, ele morreu morto em nome do Cristo católico. E aí eles vão averiguar essa vida dele, vão estudar realmente se ele teve essa vida assim mesmo ou não. Depois vai ter uma beatificação. O que é a beatificação? Eles vão ali encontrar se houve ali um milagre, se aquele santo realizou algum milagre, né? Aquele candidato a ser santo da Igreja Católica, ele realizou algum milagre. E depois tem a canonização. A canonização seria um milagre após a beatificação, seria um segundo milagre. E aí essa canonização é passado pelo magistério da igreja e é confirmado pelo Papa. Passado esses três estágios, né? A apuração da vida da pessoa, se ela morreu como mártir, se ela teve uma vida com virtudes, depois a beatificação, que seria um segundo estágio da comprovação do milagre, e teria a canonização, que é passado agora pelo magistério da igreja e aprovado pelo Papa. E aí, quando passa por todos esses processos, essa pessoa se torna um santo dentro do catolicismo romano, e aí a partir dali ela pode interceder pelo povo da Igreja Católica, pela Igreja Católica, pelos membros, né? Mas quando a gente vai para a Escritura, nada isso tem a ver com os santos da Igreja Católica. A Escritura ensina o que é ser santo de forma correta, bíblica, e a Igreja Católica, ela acabou criando uma outra interpretação, uma outra maneira de ver além do texto bíblico. Ela foi além do que está escrito. A Escritura diz uma coisa, e o catolicismo romano ampliou e modificou isso. Mas o que significa então santo? Se santo
Se o santo não é o santo da Igreja Católica, o que é o santo que a Bíblia mostra? Porque a Bíblia mostra, sim, o santo. E a Escritura é muito clara que santo não é uma pessoa que teve uma vida diferente na sociedade, aonde a sociedade olhou e falou: nossa, olha só como essa pessoa é diferente, né? Como essa pessoa ela é caridosa, como essa pessoa é isso, como essa pessoa é aquilo. Não, a Escritura nunca mostra que ser santo é algo que o mundo, os ímpios lá fora olham e olham e observam que essa pessoa ela é extraordinária. Não. A Escritura declara que ser santo é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus. Todo aquele que confessa: eu sou um pecador, eu estou perdido, eu mereço o inferno e eu confio na obra de Cristo, eu confio no sacrifício, porque quando ele morreu naquela cruz, ele pagou o preço do meu pecado. Eu merecia ir para o inferno, mas o Filho de Deus veio a esse mundo, ele morreu, ressuscitou, e porque eu creio nisso, eu sou salvo. Quando uma pessoa ouve essa mensagem, ouve que Cristo veio ao mundo para dar a vida a pecadores, quando ele entende que ele está perdido, Deus abre o coração desse homem e ele entende que ele está perdido. Eu preciso de um Salvador e só o Filho de Deus pode fazer isso para mim. Quando alguém crê nessa mensagem, ele deposita a fé nessa mensagem, ele é um santo. Quer ver uma coisa? Todos os cristãos são chamados de santo na Bíblia. Todos os cristãos. Isso é um desafio para você. Se você pode pegar ali a sua Bíblia e para 2 Coríntios, capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo vai falar aos santos da igreja de Corinto. Quem eram os santos da igreja de Corinto? Eram todos aqueles crentes da cidade de Corinto. Todos os crentes da cidade de Corinto eram chamados de santos. Se você quiser outra prova disso, que santo é todo aquele que confia na obra de Cristo, que confia no Evangelho, que confia no sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito de Cristo, lê Filipenses. Paulo escreve uma carta a Filipenses. Filipenses era os cristãos da igreja de Filipos, e ele fala aos santos que estão em Filipos. Então a Escritura diz que todo aquele que confessa só Jesus Cristo, aqui é um detalhe importante, diferente do catolicismo, que você tem que ter uma vida diferenciada segundo o catolicismo para ser santo, para passar pelo aquele processo de beatificação, canonização, a Escritura coloca que qualquer pessoa que creia verdadeiramente em Cristo é um santo. Mas por que santo? Por que santo? E agora a gente vai para o texto e a gente vai entender o que é ser santo. Volte lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Olha só o contraponto. O que é ser santo? Então você recebe a Cristo, você crê em Cristo, os seus pecados são perdoados. Então como que o homem tem os seus pecados perdoados? É ele fazendo boas ações? É ele fazendo caridade, dando esmolas? Não. Ele só tem os seus pecados perdoados quando ele crê na mensagem do Evangelho. Eu creio que Jesus veio a esse mundo, ele foi crucificado, ele morreu e ressuscitou. Por que ele fez isso? Para dar a vida a pecadores. E eu sou um pecador. E eu preciso dos meus pecados perdoados. Eu entendi que eu estou perdido. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Mas quando eu confio em Cristo, eu tenho a certeza da minha salvação. A partir daí você é uma pessoa separada. Veja, agora você é uma pessoa que entendeu a sua condição, você entendeu a sua miséria. Agora você está separado desse mundo, você está separado do pecado. E quando eu digo separado do pecado, eu digo que você está separado da condenação do pecado. Agora o pecado não pode condenar você, porque todo o pecado e o castigo, todo o castigo do pecado, em vez de cair em você, recaiu em Cristo. Agora você é separado. E agora você tem um novo coração.
Agora o seu coração é separado. O seu coração não é o coração mais que é levado pelo mundo. O seu coração é separado. A sua mente não é mais a mente que era antes. Agora você tem uma mente separada. O texto aqui de 1 Pedro 15 diz que nós devemos viver uma vida separada. Você foi lavado pelo sangue de Cristo. Agora você tem uma mente renovada. Você tem um novo coração. Você tem uma nova vida. Agora você não vai viver mais como você vivia antes, satisfazendo o prazer, satisfazendo as suas vontades pecaminosas. Agora, aquele olhar malicioso, você vai evitar. Você não vai buscar mais olhar aquelas palavras imundas. Agora você tem um coração novo, você tem uma mente nova. Agora você vai procurar não ter mais esse palavreado sujo. As suas ações no trabalho, as suas ações no seu casamento. Agora você é separado. Você tem um coração de Cristo. Cristo te colocou um novo coração. Agora, o santo aqui, agora eu quero sua atenção. O santo aqui é o crente verdadeiro, que não vai buscar mais o pecado. Porque você foi salvo por Cristo, porque você foi lavado por Cristo, agora você tem uma nova vida. Santo aqui não é uma pessoa que é perfeita. O santo aqui na Bíblia não é uma pessoa que não peca. Santo aqui na Bíblia não é uma pessoa que teve uma vida extraordinária. O santo aqui, eu quero que você volte para o texto. O texto diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Tudo que você fizer, tudo que vocês fizerem. Eu quero sua atenção aqui, que tudo que você for fazer no seu casamento, no seu trabalho, os seus negócios, você vai pensar, você tem que se lembrar. Aqui Pedro está dizendo, lembre-se. Você vai ter que se lembrar, você é filho de Deus. Você é separado. Você não é melhor do que o ladrão. Atenção nisso. Você não é melhor que o ladrão. Você e o ladrão mereciam o inferno. Mesmo que você nunca tenha roubado na sua vida. Você e o ladrão mereciam o inferno. O assassino. O crente verdadeiro, ele tem que ter na mente dele que ele não é melhor do que o não crente, que o não cristão. Que aquele que rouba, que mata. Se você é um cristão, você não é melhor do que um assassino, do que um ladrão. Você não é melhor. Qual é a diferença entre o ladrão e você? É que Cristo te resgatou por meio da graça. Cristo teve misericórdia da sua vida e te resgatou do mundo. Ele te salvou. Porque se não fosse a misericórdia de Cristo, você e aquele ladrão, mesmo que você nunca tenha roubado, nunca você tenha matado, que você tenha pagado todos os seus impostos, você e aquele ladrão iriam para o inferno. Então, o santo na Bíblia é aquele que ouve e crê no Evangelho e agora ele tem um novo coração, uma nova mente. Ele não vive mais aqueles caminhos. E aqui o texto diz que tudo que fizerem, agora cada ação sua será guiada por um coração novo, será guiada pela Escritura, porque você é separado. Deus separou você. Agora você é um salvo. Agora você é cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão. E por isso que você é separado. A palavra santo, eu quero sua atenção. A palavra santo aqui é separado. Você sabia disso? A palavra santo aqui não é nenhuma palavra extraordinária, não. A palavra santo aqui é separado. Você é só separado. A sua família é separada das coisas do mundo. A sua família é separada do pecado. Por mais que você ainda peque, por mais que você ainda você possa pecar por acidente, ou seja, em algum momento da sua vida você vai ser pego, ou melhor dizendo, você vai ser pego pecando, tendo pensamentos errados, agindo, você não viverá mais essa vida que você vivia antes. Você não vai viver mais aquela vida solta, amando, vivendo o pecado. O pecado será um acidente. Você não irá planejar, ele aconteceu. Então, o ponto que eu quero dizer para vocês é que ser santo aqui é só ser separado. Vocês eram do mundo, vocês viviam caminhos errados, e Cristo chamou você por uma outra vida. Isso é ser santo. E aí o texto continua.
como é santo aquele que o chamou. Por isso está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aqui o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Veja, eu e você e qualquer crente nunca seremos separados como Deus é separado. Ou seja, Deus, ele tem a santidade de Deus, ela é perfeita porque ele é Deus. Deus não pode pensar, ver o pecado. Deus está totalmente distante do pecado. Deus não pode ver o pecado. Deus não habita com o pecado. Deus não peca. Diferente de nós, que estamos aqui nesse mundo de pecado, temos desejos pecaminosos, lutamos contra o pecado. Deus, ele é perfeito. A sua natureza, ele é perfeita. Santidade é um atributo perfeito de Deus. Por mais que nós façamos, buscamos e nos esforcemos, nunca seremos como Deus. Então aqui, qual é o nosso exemplo de santidade? É Cristo, é Deus. Então devemos ser santos, não porque devemos ser santos porque o nosso Pai Celestial é santo, mas nunca seremos igual a Ele. Existe ali uma maneira de todos os dias pensarmos: temos o coração regenerado, somos cidadãos do reino e devemos ter uma vida separada. Mas isso não quer dizer que você será como Deus. Então, o nosso texto aqui quer nos mostrar que devemos buscar a santidade em Cristo. Eu me chamo Leon, faço parte da plantação da Igreja Reformada em Campo Mourão. Se você é de Campo Mourão e região, domingo teremos nossa reunião de estudos bíblicos às 6 horas da tarde. Esse domingo, e não só esse, todos os domingos às 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado. Um forte abraço.